gente, pelo que seria impossível eu, em meia hora, expor de forma minimamente proveitosa o que eu ia a bordo. Portanto, optei por focar-me num pequeno ponto mesmo e tentar ampliá-lo de algum modo, para vos trazer aqui qualquer coisa com o mínimo de unidade. A minha proposta é então que falemos um pouco da história de um princípio de todos subejamente conhecido, que é o princípio da separação dos poderes. E o meu objetivo será, no final, focar um bocadinho o lugar que nessa história tem o São Tomás. São Tomás, de facto, nessa história tem sido uma personagem relativamente ignorada, por razões, algumas delas compreensíveis, como verão, outras simplesmente preconceituosas. Não em relação necessariamente à figura do São Tomás em si, mas ao período em que ele viveu e trabalhou. Ora bem, o princípio da separação dos poderes tem a sua primeira consagração positiva na Constituição Americana. Os três primeiros artigos, precisamente, definem os três ramos famosos, que todos nós conhecemos de gingeira: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial, e ao mesmo tempo que os define, demarca-os uns dos outros. No entanto, essa primeira consagração positiva, em 1787, é antecedida de toda uma reflexão teórica. E o local canónico da separação dos poderes, no que diz respeito à história intelectual, é, como também muitos de vocês saberão, o livro 11 do Espírito das Leis de Montesquieu, publicado em 1748. No entanto, a ideia da separação dos poderes, que aí aparece consagrada e articulada na sua forma mais acabada e influente, não surge do nada, como é lógico. Há todo um contexto que permite a Montesquieu formular esse princípio. Por um lado, muito imediatamente, o Locke e os seus dois tratados sobre o governo, de 1689, e, um pouco mais remotamente, o contexto da Guerra Civil inglesa, que é onde, efetivamente, na modernidade, nós encontramos nós conseguimos vislumbrar os primeiros indícios de um pensamento a favor da separação, pelo menos do executivo, do legislativo. Ora bem, se esta história moderna do princípio está mais ou menos estudada e é conhecida, há que dizer que ele tem origens ainda mais remotas na Antiguidade. Na Antiguidade falava-se de uma coisa que era o regime misto. Num primeiro momento, regime misto e separação dos poderes parecem ser dois conceitos diferentes. Não é imediato como é que de um se salta para o outro, mas a verdade é que há um percurso que os une e que historicamente os uniu. Não é apenas um percurso que nós podemos fazer intelectualmente, mas que não teve significado histórico. Não. É de facto observável na tradição. Eu não vou já esclarecer como é que se salta de uma realidade para a outra. Peço-vos que neste momento confiem em mim e a um dado momento tentarei argumentar nesse sentido. Ora bem, se falamos em regime misto, e é por aí que eu vou começar, estamos a pressupor que há um conjunto de regimes e que depois há um outro que mistura pelo menos dois desses outros regimes. Classicamente, na Grécia Antiga, se formos ver Píndaro e, sobretudo, Heródoto, havia três regimes que se achavam consagrados. O regime em que uma pessoa governava, o regime em que poucos governavam e o regime em que muitos ou todos governavam. Classicamente conhecidos pelos nomes de monarquia, oligarquia / aristocracia, dependendo da perspectiva que se tenha sobre esse arranjo constitucional, e democracia. Platão herda esta tradição, mas reformou-la no seu diálogo O Político. E ele duplica o número de constituições. Isto porquê? Porque ele introduz uma divisão consoante quem governa, governa conforme às leis, ou quem governa o faz ao arrepio das leis, ou então sequer sem qualquer enquadramento legal e dotado de um poder absoluto. Assim sendo, haveria uma versão boa e uma versão má de cada um daqueles três regimes que eu falei há pouco, que são conhecidos por nomes, também eles famosos. À monarquia, versão boa, teríamos a tirania, ou por si a tirania, teríamos a aristocracia, versão boa, contra teríamos a oligarquia, e depois, no que diz respeito ao governo dos muitos, aí é que a terminologia é muito mais escorregadia. Platão, nesse diálogo, vai simplesmente chamar democracia ao bom e democracia ao mau, sem fazer distinção. Aristóteles vai chamar democracia ao mau e vai utilizar um termo de difícil tradução para a democracia boa, que vamos aqui, sem grande discussão, traduzir por república, pronto, só para ser conveniente. Mas se formos, por exemplo, a Políbio, de que também falaremos mais adiante, ele já fala em democracia para o regime bom e oclocracia, ou o governo das massas, se quisermos numa tradução mais literal, para a versão má da democracia.
Como já ficou claro deste breve esquiço que eu tracei da divisão ou categorização constitucional de Platão, Aristóteles herda e vai retrabalhá-la. No entanto, antes de irmos a Aristóteles, ficamos ainda um bocadinho mais com Platão. Isto porquê? Porque há quem diga que a primeira formulação do princípio do regime misto surge precisamente nas leis, o último diálogo de Platão e o mais longo de todos. Na verdade, isso não é assim, não se deixe enganar. Platão diz lá uma coisa que pode ser lido nesse sentido, mas não deve ser lido nesse sentido. Esclareço. Ele tem um dado momento, no livro terceiro das leis, em que diz que, como que há duas constituições que são as mães de todas as outras constituições. A imagem é do próprio Platão, não é uma figura de estilo minha. Ele diz que, no fundo, nós teríamos a monarquia pura e a democracia pura, historicamente ilustradas no governo persa e na democracia ateniense, e destes dois paradigmas constitucionais, digamos assim, nascem todos os outros. Ou seja, todos os outros regimes, de acordo com esta perspectiva, seriam sempre regimes mistos. Portanto, o regime misto não é um regime ao lado dos outros, mas sim a forma que todos os outros regimes, à parte da monarquia e da democracia, assumem. Consequentemente, parece-me claro que não faz sentido olhar para Platão como o primeiro teorizador do regime misto, visto que para ele o regime misto é simplesmente todos os outros regimes, para além daqueles dois já mencionados. Simplesmente ele depois privilegia, dentro das miríades de regimes mistos que nós poderíamos conceber, ele privilegia um que seria o que, de forma mais justa, mais equilibrada, mais medida, e esta ideia da medida é fundamental no pensamento grego, equilibraria a tal monarquia em estado puro e a democracia em estado puro. Pronto. Ele até utiliza uma imagem muito bonita, ele diz que estes regimes que nascem destas duas constituições matriz são regimes pintalgados, é a imagem dele, com elementos de um e do outro. Aristóteles conhece isto que Platão diz nas leis, vai mencioná-lo na sua política, mas de facto limita-se a mencioná-lo e a desconsiderar. Dizer, isto é uma ideia má, não faz sentido, afastemos. Pronto. Se eu refiro isto, é porque veremos mais adiante que esta breve menção de Aristóteles à ideia de Platão vai ser muito importante para São Tomás e para o que ele vai fazer. No entanto, pondo de parte então esta menção rápida que Aristóteles faz a esta ideia do seu mestre, foquemos agora no que é que Aristóteles tem ele a dizer acerca do regime misto. Para Aristóteles, a tal democracia boa, que eu há pouco chamei república, é sempre um regime misto. Um regime que vai misturar a democracia e a oligarquia. Elementos de um e elementos do outro. Isto porque é preciso perceber qual é o ambiente imediato em que Aristóteles escreve. Aristóteles, Platão e, na verdade, todos os pensadores políticos do século V, antes de Cristo, como é lógico. A grande aflição para estes pensadores era aquilo que os gregos chamavam de stasis, ou seja, a guerra civil ou a dissensão dentro do corpo político. De facto, as revoluções eram bastante frequentes e, portanto, a preocupação destes autores era como conceber uma Constituição em que haja estabilidade, em que o risco de revolução não seja um risco permanente. Ora, para Aristóteles, o corpo político está sempre dividido em dois grupos, os muitos e os poucos, que ele também associa aos ricos e aos pobres. Como facilmente conseguiram imaginar, isto prestou-se ao longo dos tempos a muitas leituras marxistas, inclusive há um texto clássico nesse sentido, uma leitura marxista da política de Aristóteles, e não sem algum cabimento. Há que ser honestos e reconhecer que Aristóteles, de facto, dá muito peso a esta distinção socioeconómica e à sua tradução política. Ora, o que Aristóteles diz é, se valer o princípio de justiça dos poucos, dos ricos, então o que nós temos é o regime que conhecemos sob o nome de oligarquia. Se valer o princípio de justiça defendido pelos muitos, o regime que nós temos é a democracia. No entanto, para Aristóteles, o princípio de justiça que cada uma destas duas partes invoca é um princípio de justiça parcial e, por isso, o regime a que dá origem, constituído sob esse princípio de justiça, é um regime transviado, um regime não reto. Ora, o que ele diz é, se queremos ter alguma estabilidade política, então há que combinar quer elementos da democracia, quer elementos da oligarquia. Porquê? Isto geraria um regime em que todas as partes sentiriam que, de alguma forma, as suas pretensões, as suas exigências, os seus princípios de justiça estavam a ser atendidos, estavam a ser acomodados. E, portanto, ainda que, porventura, nenhuma das duas partes tivesse um grande amor à Constituição, pelo menos não teria interesse em a derrubar. Portanto, para Aristóteles, o regime misto consegue uma estabilidade política e social
não tanto por gerar positivamente uma concórdia entre as partes desavindas da cidade, mas sim porque origina uma unidade negativa. Pronto, ou seja, as pessoas simplesmente não odeiam a Constituição, portanto não se vão mexer para derrubar e, portanto, isto vai sobrevivendo. Como está bom de ver, se é esta a visão que Aristóteles tem do regime misto, para ele o regime misto não será a melhor Constituição. E de facto não é. Se nós formos ler a política, apesar de não ser muitas vezes fácil perceber qual dos vários regimes clássicos que ele herda e que apropria ele tem por melhor, eu creio que se pode dizer que para ele é de facto a aristocracia. E muito particularmente um tipo de aristocracia que ele esboça nos livros finais da política, o livro 7º e o livro 8º, que é uma aristocracia que tem curiosamente um conjunto de traços democráticos. Não vou aqui desenvolver isto porque não é o tema que vos trago aqui hoje, mas fica esta nota. E porquê que é importante ter esta nota? Para confrontarmos com o autor seguinte que eu queria falar, que era Políbio. Políbio vai ser muito importante em toda esta história. Políbio, para aqueles que se calhar não têm tão presente, é um autor grego do século II a.C., mas que vive já sob o Império Romano. E que precisamente, o Império, entenda-se, na altura ainda não havia Império do ponto de vista político, estávamos na República Romana, mas é um autor que precisamente fica impressionado com a expansão rápida do poderio romano. E se põe a ombros a tarefa de explicar como é que isto é possível. E escreve então um conjunto de uma obra famosa, As Histórias, da qual só nos chegaram alguns livros, e no livro 6º ele faz a análise mais teórica da Constituição Romana, tentando ver nela os elementos que explicam o sucesso da República Romana e então a tal expansão militar vertiginosa de que ele próprio foi vítima, lá está, porque a sua própria terra foi conquistada pelos romanos. E aí, ele, contrariamente a Aristóteles, vai dizer que a melhor Constituição de todas é, de facto, o regime misto. E isto é o primeiro ponto importante em Políbio. E porquê? Ele, no fundo, o que diz é todas as 6 Constituições, que há pouco estávamos a falar, nas suas versões boas e nas suas versões más, são Constituições, para Políbio, viciosas, que inevitavelmente vão degenerar umas nas outras num ciclo perpétuo que se vai estar sempre a repetir. Uma roda de Constituições que vai girando, girando, girando. Ora, o regime misto diferencia-se das demais por precisamente conseguir, pela combinação de elementos de vários regimes, minimizar os vícios inerentes a cada uma das constituições isoladas. Políbio não tem ilusões. Ele sabe que até o regime misto, por muito bom que seja, é um regime que está destinado a decair com o tempo e a ser ultrapassado. Portanto, a roda perpétua do giro das constituições não vai ser travada. No entanto, a Constituição Mista tem esta virtude, que é, consegue abrandar esse giro. E só por isso, só por essa sua função, já merece o crédito de Políbio. A segunda coisa em que Políbio é original é que, enquanto que o regime misto, como eu há pouco vos descrevi em Aristóteles, era conceptualizado pelo Aristóteles como uma mistura de democracia e oligarquia, em Políbio o regime misto já vai ser uma mistura dos 3 regimes clássicos mais antigos da tradição. Monarquia, aristocracia e democracia. E ele vê esta mistura, quer na República Romana, quer em Esparta. Eu vou-me centrar aqui em Esparta, porque o tratamento dele é mais curto, mas também mais incisivo aí. Ora, o que ele chama a Esparta, só fazendo aqui um breve parênteses para vocês poderem acompanhar esta exposição, tinha 2 reis, era uma originalidade espartana, era uma diarquia, não uma monarquia. Tinha um chamado Conselho de Anciãos, chamado Gerousia, que traduzido dá Senado é isso que significa. Tinha uma Assembleia Popular e depois tinha uns magistrados que eram eleitos por esta Assembleia Popular, que eram os éforos. Magistrados estes que também controlavam, em parte, o poder do rei. Basta dizer que quando o rei entrava na Câmara, os éforos não tinham de se levantar, porque de alguma maneira eles representavam a lei. Ora bem, atendendo então a este arranjo constitucional, o que Políbio vai dizer é que ele é um regime misto extremamente bem desenhado, porque o poder do rei vai ser travado pela Assembleia Popular. E o poder da Assembleia Popular vai ser travado pelo rei aliado ao Conselho dos Anciãos. Isto porque ele assume que o Conselho dos Anciãos é um conselho de gente virtuosa, gente boa, que percebe que o povo não pode ter rédea livre e que não se pode fazer todas as suas vontades. E, portanto, no conflito entre o rei e a Assembleia Popular, vai-se tendencialmente pôr do lado do rei, constituindo assim um travão à Assembleia Popular. Ora, se vocês atentarem, nós temos aqui uma noção de regime misto francamente diferente daquela que encontramos em Aristóteles. Porquê? Em Aristóteles, ele falava em regime misto na medida em que se tentava, na Constituição, atender a elementos de um e do outro regime. Por exemplo, para vos dar um exemplo que
É curioso porque não é do próprio Aristóteles, é de Platão, mas encaixa aqui bem. Platão, nas leis, precisamente, fala a um dado ponto também na necessidade de misturar estes dois regimes e dá como exemplo uma eleição lá para um órgão da cidade que os intervenientes no diálogo estão a fundar, em que a primeira ronda de votações, todos os cidadãos podem escrever o nome de quem acham que devia ficar com os lugares. Mete-se todos esses papéis numa caixa, sorteiam-se uns quantos, depois há uma segunda ronda de votações em que só votam aqueles que pertencem a um conjunto de classes censitárias mais elevadas, depois ainda há uma terceira ronda de votações, enfim, é um processo um bocado complexo. Mas o que é que interessa aqui? Diferenciar as classes? É o poder económico, sim. E a diarquia, os restos são direito hereditário? E direito hereditário, precisamente. A lenda era que originalmente na fundação tinham nascido 2 gêmeos e não se sabia qual é que tinha sido o primeiro, portanto tinham ficado os 2. E as reis tinham funções diferentes, como é que eles se entendiam para governar o país? É assim, depois há casos históricos que se pode analisar, mas, por exemplo, uma das grandes vantagens deste sistema era que quando um rei saía em campanha, o outro podia ficar na cidade. O que era muito útil, diga-se de passagem, para gerir... Nunca havia vazio de poder. Nunca havia vazio de poder, exatamente. Agora estavam sempre em campanha. Mas dizia eu, este sistema de eleição que eu fui buscar a Platão para ilustrar uma tese aristotélica, curiosamente, tinha a vantagem de, por um lado, era democrático, porque na tal primeira ronda, qualquer membro do povo podia sugerir o nome de quem devia ser eleito. Por outro lado, era, de algum modo, aristocrático, porque, como o professor estava a perguntar bem, a um certo momento já só algumas classes com posses é que podiam votar. É este tipo de combinação entre elementos democráticos e elementos oligárquicos que Aristóteles tem em mente quando fala no regime misto. Isto é totalmente diferente do que nós encontramos em Políbio, que eu vos estava a exemplificar por via da Constituição Espartana. Em Políbio o que nós temos são órgãos diversos de poder, já não são esquemas constitucionais, são órgãos em que um é alocado, por assim dizer, a uma parte do corpo político, outra é alocada a outra parte do corpo político, partes do corpo político essas que tendencialmente se vão opor e que, portanto, o que é que sucede? O tal problema com o qual tanto Platão e Aristóteles, da stasis, da dissensão, deixa de ser uma ameaça porque passa a ser essa dissensão institucionalizada por via desses órgãos que se vão opondo e refriando mutuamente no exercício dos poderes que a cada um compete. E isto, como estavam de ver, já conseguem, se calhar agora a partir daqui, fazer o salto que depois vai dar origem ao princípio da separação de poderes. Nós sabemos, inclusivamente, que Montesquieu foi um leitor atento dos clássicos como um todo, isso é nítido para quem já tenha aberto o espírito das leis, mas de Políbio em particular. E, portanto, não é ter mania de classicista a dizer não, ele foi buscar o princípio da separação dos poderes a Políbio. Não, nós sabemos que, de facto, em larga medida, há ali um estudo aplicado das histórias de Políbio e, portanto, não é de todo exagerado postular esta influência direta, não obstante as outras que eu logo no início referi, do Locke e dos panfletos publicados a quando da Guerra Civil Inglesa. É então, creio eu agora, fácil de perceber como é que esta lógica do regime misto, tal qual Políbio a concebe, dá origem ao nosso princípio da separação de poderes. Que é importante perceber bem, porque o princípio da separação dos poderes não diz simplesmente que é preciso separar os poderes, como quer que seja a forma que eles sejam separados. Nós normalmente associamos isto à formulação em 3 ramos que Montesquieu dá, mas se vocês pensarem, o princípio da separação dos poderes não implica necessariamente isso. Diz simplesmente que o poder deve ser separado. Pode ser separado de mil e uma outras maneiras se nós começarmos a fazer esse exercício especulativo. Agora, para que o princípio funcione e atinja o seu fim de moderação do poder, não basta, repite-se, separá-lo. E dou um exemplo simples. Se nós atribuirmos o poder executivo a um pai, o poder legislativo a uma mãe e o poder judicial a um filho, isto não funciona. É a separação de poderes. Há, de facto, separação de poderes, obviamente, mas, como é lógico, ser uma família, se eles estiverem bem, vão se alinhar e, na realidade, vão ser uma família ou oprimir uma população inteira. Portanto, não basta a simples separação formal. Para que a separação funcione, é preciso postular que as pessoas ou órgãos que ficam com as diferentes partes do poder, em princípio, se vão opor umas às outras. E isto será tanto mais verdade quando nós subscrevermos uma anatomia do corpo político, chamemos assim, em que postulemos que este está dividido em grupos que, por razões estruturais, e aqui este é o adjetivo essencial, se vão opor uns aos outros, como era no caso de Aristóteles, os pobres e os ricos. Ou, como é no caso de Montesquieu, para fazermos o salto, os comuns e os nobres. Ele diz, por exemplo, que, no que diz respeito ao poder legislativo, tem de haver sempre 2 câmaras, como ele de facto devia acontecer em Inglaterra, e nós ainda hoje vemos, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, porque para Montesquieu é claro que os comuns vão odiar os lordes e os lordes vão odiar os comuns. E, portanto, isto é uma oposição que não é acidental, é uma oposição estrutural. E
Consequentemente, há que institucionalizar e fazer com que um órgão contenha o outro, porque tem todo o interesse em conter esse outro órgão, porque eles se odeiam, entre aspas. O verbo pode ser aqui um pouco forte, mas deixem passar para ser mais claro a expressão aqui do pensamento. Ora bem, feito isto, falta então agora percebermos onde é que entra São Tomás nesta história toda. Eu devo dizer já, para não suscitar aqui sobre entusiasmos, que São Tomás não vai dizer nada novo em relação ao Políbio. E essa é a razão compreensível pela qual, quando se conta a história intelectual do princípio da separação de poderes, São Tomás dificilmente aparece lá. No entanto, isto não significa que ele não tenha mérito nenhum. De facto, ele tem mérito, pelo menos a meu ver, porque, São Tomás, ao contrário de Montesquieu, não leu Políbio. Políbio preservou-se as histórias de Políbio em Bizâncio, mas não no Ocidente Latino. Portanto, esta é a primeira coisa interessante. São Tomás vai chegar a um conjunto de ideias bastante semelhantes às de Políbio, sem ter acesso à fonte clássica onde essas ideias surgem formuladas. A pergunta seguinte, interessante, é, então, como é que ele chega a essas ideias? Sobretudo atendendo a que, como todos vocês saberão, ele é fundamentalmente um comentador de Aristóteles. Portanto, Aristóteles é aqui a grande figura que paira sobre a filosofia tomista. Ainda que São Tomás seja tudo menos um escravo da filosofia aristotélica. Ora, o que é engraçado é que Aristóteles não chegou às conclusões de Políbio, pelo contrário, como eu vos disse, Políbio tem uma série de originalidades em relação a Aristóteles, mas São Tomás, partindo de Aristóteles, vai poder chegar às mesmas conclusões de Políbio, porque tem uma outra fonte importantíssima, que é a lógica, que é a Bíblia, que Aristóteles não dispunha. E agora vocês perguntam, como é que o cruzamento da Bíblia com as categorias constitucionais aristotélicas dá origem às ideias do regime misto de Políbio e desta proto-separação de poderes? Ora bem, para isso nós temos de perceber onde é que isto surge na obra de São Tomás, essas primeiras imagens do regime misto. São Tomás tem um passo da Suma Teológica em que vai analisar a constituição mosaica, isto é, a constituição do povo hebraico quando está no deserto e nos períodos imediatamente sucessivos, antes de pedirem a Samuel que lhes dê um rei. Esta Constituição mosaica revelar-se-ia, posteriormente, no século XVII, altamente inspiradora para uma série de ideias prototipicamente modernas em termos políticos, desde a vantagem da República em relação à monarquia, a capacidade do Estado em ter um papel ativo na redistribuição de propriedade. Enfim, é muito curioso isso, como é que a Constituição mosaica vai influenciar o pensamento político moderno. Mas, ainda antes disso acontecer, já na Idade Média, como é lógico, os teólogos preocuparam-se com o que é que está aqui a acontecer. Que Constituição é esta? Ora, que esta Constituição, a Constituição mosaica, era uma Constituição estranha, já os antigos tinham percebido. Flávio Josefo, um judeu do século I depois de Cristo, dá conta da incapacidade de colar a Constituição mosaica a uma das 6 constituições clássicas do pensamento grego. E, para dar conta dessa originalidade da Constituição mosaica, ele cria um termo muito famoso e que vai ter grande fortuna até aos dias de hoje, que é o termo de teocracia. Ele vai dizer que a Constituição mosaica é uma teocracia. Não é uma democracia, nem uma oligarquia, nem uma monarquia, é uma teocracia. Ora, nós sabemos que São Tomás leu Josefo, mas, curiosamente, não utiliza o termo teocracia em lado nenhum. Talvez essa parte de especulação constitucional lhe tenha passado ao lado, ele não o tenha suficientemente valorizado. Assim sendo, ele, no fundo, parte para o texto bíblico, com as categorias constitucionais de Aristóteles na cabeça e tenta perceber como é que eu agora vou encaixar esta Constituição na lista de 6 constituições que eu herdo de Aristóteles. E, obviamente, não sendo capaz de encaixar em nenhuma das constituições puras, vai ter de dizer, bem, isto é um regime misto. E é assim que ele vai descrever na questão 105 da primeira parte da segunda parte da Suma Teológica. Só que ele ainda tem outro problema. Não basta isto já seria interessante, do ponto de vista intelectual, esta forma como ele, com categorias aristotélicas, lê o texto do Antigo Testamento. Mas São Tomás tem um outro problema, que é, para São Tomás, é evidente que o melhor regime de todos, pelo menos em absoluto, é a monarquia. E ele tem vários escritos em que fala amplamente sobre isso. Mas se é a monarquia o melhor regime, como é que vem a ser que Deus, ao seu povo eleito, tenha dado um regime que não é o melhor? Isto é um problema que tem de ser resolvido e que tem de ser descalçado de alguma forma. E o que São Tomás diz nessa questão da Suma Teológica é, ok, sim senhora, a monarquia é de facto o melhor regime em termos absolutos. No entanto, ela só funciona se o rei for altamente virtuoso. E, vamos ser honestos, isto é francamente improvável de acontecer. E depois, numa nota
triste, meio antissemita, diz que ainda mais improvável de acontecer era entre esse povo rebelde, que eram os judeus. Consequentemente, na impossibilidade de, então, Deus dar ao seu povo a melhor Constituição em absoluto, por causa dos perigos inerentes à mesma, dadas as condições necessárias ao seu bom funcionamento, então Deus dá aquilo que podemos dizer a Constituição melhor em termos práticos, que é o regime misto. E aqui temos o primeiro ponto de alinhamento entre São Tomás e Políbio. Ambos estão a dizer, ainda que São Tomás de forma um tanto ou quanto mais qualificada, que, na prática, o melhor regime de todos é o regime misto. No entanto, se ficarmos só pelo texto da Suma Teológica, não podemos ficar satisfeitos. Isto porquê? Porque ele não nos diz em que é que o regime misto resolve o problema que a monarquia tinha. Porque é que, para resolver o facto de o rei não ser tendencialmente virtuoso, pelo que a monarquia degeneraria em tirania, porque é que para resolver esse problema nós vamos então optar por um regime misto? Porque é que então não instituímos uma aristocracia ou uma democracia? É preciso aqui um conjunto mais de argumentos. Ele dá um cheirinho desses argumentos nessa dita questão da Suma Teológica, mas na verdade, onde nós ainda encontramos alguma coisa mais sustentada e racionalmente mais interessante no sentido de justificação desta opção, é no comentário que São Tomás escreveu à Política de Aristóteles. É um comentário inacabado, mas mesmo inacabado encontramos lá as pistas suficientes para resolver esta pergunta que eu aqui levantei. E onde é que está precisamente essas pistas? No comentário que São Tomás faz, há tal frasezinha que Aristóteles tem em referência àquela ideia de Platão que eu vos disse no início, de haver duas constituições matrizes, todas as restantes sendo regimes mistos, à sua maneira, na medida em que combinariam as duas coisas. Aristóteles descreve esta ideia de forma errada, a maneira como a glosa claramente não bate com o que nós temos no texto de Platão, portanto ele está ali a viciar o que diz o mestre, coisa que não é de todo inédita nos escritos de Aristóteles. Só que, enquanto Aristóteles, como eu há pouco vos dizia, simplesmente diz que Platão disse aquilo, mas desconsidera, não se engaja com aquela ideia intelectualmente, São Tomás vai muito mais longe do que Aristóteles e diz, não, ok, está bem, isto pode ser uma ideia, ou eventualmente Aristóteles podia achar que isto era uma ideia pateta, mas porquê que Platão diz isto? E é precisamente nesse esforço de São Tomás a encontrar razões para o dito de Platão é que nós encontramos em São Tomás o passo em que ele mais explicitamente fala na vantagem de termos órgãos que se opõem uns aos outros e que por essa oposição se controlam mutuamente no exercício dos seus poderes. No fundo, aquilo que eu há pouco estava a descrever a propósito de Políbio, encontramos ali de forma condensada, sim, ou seja, não tem o mesmo alcance, a mesma finura e extensão do que igual pensamento tem em Políbio, mas está lá, está inequivocamente lá, não é ler nas entrelinhas, não, está chapadamente no texto, ainda que não seja suficientemente desenvolvido. Que não foi simplesmente perdoem agora a expressão muito coloquial que eu vou usar, que não foi simplesmente um vibe de Santo Agostinho ali ao comentar e ao dar aquela ideia, vemos num seu outro texto, que é o De Regno, um tratado curiosamente filomonárquico, portanto endereçado ao rei do Chipre e em defesa da monarquia, mas onde ele, a um certo ponto, diz a monarquia para funcionar tem de ser temperada. E este verbo é muito importante porque é o verbo que nós ainda vamos encontrar em Montesquieu quando ele está a falar da separação dos poderes. É exatamente o mesmo verbo. Esta noção de que os poderes têm de ser temperados mutuamente. Mais uma vez, nesse passo do De Regno, São Tomás não desenvolve suficientemente a questão, mas, diga-se, em abono de São Tomás, que há muitos editores do texto que dizem que há ali uma lacuna. Ou seja, que é possível que na transmissão manuscrita alguém tenha resolvido omitir o que se seguia. Nunca saberemos se é de facto esse o caso. Se tiver sido esse o caso, nunca saberemos o que é que São Tomás diria sobre como é que efetivamente se poderia de forma eficaz temperar, para usar as suas palavras, o poder régio. Mas, como digo, casando estes três passos, o que lemos na Suma Teológica, na questão 105, o que lemos no comentário de São Tomás à Política de Aristóteles e o que lemos nesta frase fugaz no De Regno, parece-me que não é exagerado dizer que em São Tomás, ainda que marginalmente, pronto, também temos de ser honestos a este ponto, há a formulação, uma formulação clara sobre os méritos de um regime misto conceptualizado ao jeito de Políbio, ou seja, conceptualizado como uma proto-separação de poderes. E a vantagem que isso tem atendendo à dificuldade de o rei ser virtuoso. E, portanto, daí decorrendo a superioridade do tal regime misto constituído da maneira que eu descrevi.
Como digo, se São Tomás, e com isto estou já a chegar ao fim, se São Tomás acaba por não ficar, ou não ser normalmente citado na história do princípio da separação dos poderes, é por ele repetir aquilo que Políbio já disse, por dois, não ter sido a fonte direta de Montesquieu, que é o locus canónico para a formação filosófica acabada do princípio da separação de poderes, e é também porque, em terceiro lugar, lendo o corpus de São Tomás como um todo, a ideia que perpassa é que ele, efetivamente, defende a monarquia e é, sobretudo, aí que aposta as suas fichas, digamos assim. Agora, isso não nos deve fazer desconsiderar este laivo de originalidade que encontramos em São Tomás, que é tanto mais interessante quando, repito, ele não no Políbio, e dois, ele está na Idade Média. Não tinha ninguém mais a dizer isto. De facto, a paisagem intelectual que o rodeava era tendencialmente monárquica. Só posteriormente é que, efetivamente, com figuras como Marcílio de Pádua, nomeadamente, nós vamos começar a ter uns cheirinhos de republicanismo no pensamento político medieval. Portanto, o facto de ele estar ali isolado não nos deve fazer desconsiderá-lo e, pelo menos, ter algum respeito pelo conseguimento intelectual que representa este fio que, de forma secreta, mas palpável, atravessa os escritos dele no que diz respeito à separação dos poderes. Obrigado.